noite, meus irmãos. Graça e paz. Quantos tiveram um domingo abençoado aí? Amém. Como é bom podermos iniciar uma semana na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite tão abençoada, nesse lugar tão abençoado, onde o Senhor nos permite estar nessa noite. Obrigado por essa semana, obrigado por esses dias concedidos a cada um de nós, obrigado pela saúde. Obrigado por nos permitir mais uma vez estar na tua casa. Nessa data especial, nós queremos orar e abençoar todas as mães. Abençoamos também especificamente a nossa mãe. Ore pela sua mãe, abençoe ela. Eu abençoo a minha mãe. Eu te peço que o Senhor visite ela com graça, para que eu possa tê-la por muitos anos na minha vida. Nós oramos por aqueles que nos deram a vida e nos cuidaram quando nós não tínhamos força, não tínhamos defesa. Eles nos abençoaram, eles cuidaram. E se aqui houver alguém que não foi cuidado pela sua mãe ou pelo seu pai, da mesma maneira nós os abençoamos, Deus. Abençoamos cada uma, Pai, em nome de Jesus. Hoje nós queremos te dar graça, porque é o dia que nós nos reunimos como família nesse lugar, para orar e para agradecer o Senhor. E nós queremos pedir que a tua graça nunca se aparte da nossa vida, da nossa casa, das nossas famílias. Assim nós oramos. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Nós oramos e abençoamos aqueles que estiverem em casa, que porventura não puderam estar, mas que de alguma maneira vão acompanhar essa pregação, essa palavra, que o Senhor possa alcançar e abençoar cada um, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Hoje, domingo das mães, nós mudamos um pouquinho a dinâmica. Nós não iremos fazer um culto especial nesse dia, mas já vou adiantar e deixar já o convite, né? Próxima sexta-feira vai ser realizado aqui pelo Ministério de Mulheres o culto especial em comemoração a essa data tão especial. Então vai ser um culto com muita apresentação, palavra voltada para isso, uma palavra mais curta, mais breve, só mesmo para abençoar as mães, e vai ter muitas apresentações, né? E o convite não é só para as mães, o convite é para toda a igreja estar aqui. E traga a sua mãe também para ela ser homenageada e abençoada nesse lugar. Amém? Então, sexta-feira vai ter já esse culto voltado, né, especialmente para as mães. Quantos querem compartilhar de uma porção da palavra de Deus? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Em nome de Jesus, Lucas. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Quem encontrou? A partir do versículo 9, o texto nos diz assim: diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você pode sentar em nome de Jesus. Glorifique a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu ia trazer uma outra mensagem. Já estava meditando sobre ela, mas quinta-feira o Espírito Santo estou lendo o livro de Lucas, e ao ler essa passagem, o Espírito Santo trouxe muito forte uma mensagem ao meu coração nesse texto, a qual eu quero passar a compartilhar com você a partir desse momento. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, acho que eu posso, não posso? Então pronto. O título é O Orgulho da Minha Santidade. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque todo cristão verdadeiro, irmão, tem como principal objetivo e busca a santidade. Todo cristão verdadeiro tem como principal objetivo a busca pela santidade. Amém ou não? A palavra diz em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação, ela é instantânea ao fato de você reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas a santificação, ela é gradativa. Por toda a sua vida você vai estar nesse processo de santificação. Mas o que é a santificação? O que é a santificação? E eu sou salvo unicamente pelo fato de Cristo morreu na cruz por mim? Ou melhor, eu sou santo, sou santificado unicamente pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por mim? Somente esse fato já me torna santo. Querido, o sacrifício da cruz, ele nos salvou. Ele perdoou os nossos pecados, perdoou a nossa dívida, aquilo que já havíamos cometido, mas a santificação, ela é algo que é uma obra do Espírito Santo, por meio da palavra, e isso vai ser algo todos os dias, por meio de oração, por meio da comunhão, do partir do pão, da palavra de Deus. O Espírito Santo vai tornando você santo, é uma obra. É como uma obra. Quem já construiu aí? Você não começa uma casa hoje e passa para dentro dela amanhã. Você está construindo algo. Assim é a nossa vida com o Senhor. Então, um dos significados da palavra santificação é purificação. Diga isso, purificação. Santificação, um dos significados é purificação. Jesus, ele vai dizer, João capítulo 4, verso 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Esse aqui é o segredo da santificação. Porque, na verdade, a comparação que é feita aqui nesse texto, é que como se dentro de nós passasse a jorrar uma fonte, que fosse purificando você. Alguém lembra que no começo desse ano nós tivemos aqui um problema ambiental, onde sujou o leito, né, a nascente do Rio Frutuoso. Todo mundo sabe disso, né? Você percebe que naquele momento, não importa o que se fizesse no rio, não mudaria nada se não fizesse algo para que mais sujeira não caísse no leito, na fonte. E a partir daí, irmãos, a própria fonte, ela se encarrega de limpar, porque águas vivas vão surgindo e vai levando a sujeira. Hoje você pode ir lá, o rio está limpo, graças a Deus. Mas por quê? Porque não se jogou mais sujeira. Fizeram algo para impedir com que aquela sujeira invadisse a nascente do rio. Na verdade, o processo de salvação nada mais é do que isso. Você vai sendo limpo naturalmente por essa fonte que passou a jorrar dentro de você, que é a palavra de Deus. Por meio do Espírito Santo, você vai sendo limpo por essa palavra, naturalmente. Agora, qual que é o teu cuidado? Não deixar que mais impurezas sejam lançadas dentro de você por meio
de coisas que você vai ver, que você vai falar, que você vai participar, e isso vai jogando sujeira dentro de você. Então, a nossa parte é evitar com que isso aconteça. E essa palavra de Jesus aqui, ela é, na verdade, uma resposta a uma crença muito comum até mesmo nos dias de hoje. O versículo 9 vai nos informar aí o porquê da palavra que Jesus vai dizer. Ele vai falar assim, que o motivo dessa palavra que ele libera ali é o seguinte: muitos que confiavam em si, crendo que eram justos, e eles, por isso, desprezavam os outros. Os fariseus eram pessoas dessa maneira, e essa palavra foi direcionada especificamente para eles. Por quê? Porque eles começaram a se enxergar como alguém santo, como alguém justo, como alguém que está em outro nível, e a partir daí eles começaram a também ter uma outra atitude em relação às demais pessoas. Então, confiar, irmãos, na justiça própria é um grande perigo. Porque todos nós aqui fomos salvos pela graça do Senhor. Ninguém aqui foi salvo de outra maneira. E o texto vai dizer que a razão pela qual Jesus libera essa palavra aqui é por isso. As pessoas, à medida que elas vão começando a se santificar, vigie, porque isso pode acontecer comigo e contigo. À medida que você começa a se libertar de algumas coisas, nós começamos a olhar para dentro de nós, nós começamos a olhar para a nossa vida, e nós começamos então a nos orgulhar de quem nós somos. Começamos então a nos orgulhar pela nossa justiça própria, mas olha o que está escrito em Isaías capítulo 64, verso 6, onde Isaías escreve o seguinte: todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Se você se acha justo, olha o que a palavra diz: a sua justiça é como um trapo de imundícia. Por mais justo que você seja, a sua justiça não passa de uma imundícia. Justo só tem um, que é Deus. Agora, olha o que o salmista diz. Na verdade, Salmo 39, verso 5, parte B do texto. Coloca rapidinho o texto aí, por favor, me ajuda. Salmo 39, verso 5. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Irmãos, não diz aqui, na verdade, os ímpios, por melhorzinho que eles sejam, são vaidade. Não, todo homem, diga isso, todo homem, por mais puro que seja, é pura vaidade. Não tem, irmãos, homem na terra que não precise da graça de Deus para ser salvo. O que o salmista diz aqui é que, na verdade, por mais firme que nós estejamos, nós ainda somos pura vaidade. Tudo o que fazemos, a maior parte do que fazemos é por vaidade. Por isso, desconfie de pessoas que vivem tentando expressar a santidade. Irmãos, uma das coisas que eu mais me irrito, assim, fico triste, é quando eu vou em igrejas, ou quando eu vejo pessoas, até mesmo assistindo uma pregação, pessoas que elas quando o outro está ali no altar, pregando, se esforçando para ensinar, para ministrar um louvor, para cantar, a pessoa está ali, sabe, inerte, parece que nem no culto está, mexendo no celular, mas na hora que a pessoa pega no microfone, aí incorpora um espírito de santidade na pessoa, que já começa falando em línguas, irmãos, isso não existe, isso é hipocrisia. Um relacionamento de intimidade é algo que tem que haver toque, conquista, expressão. Você vai como aquela mulher que tocou em Jesus, e a Bíblia diz que por ela tocar, saiu virtude de Jesus. E ele fala, mas quem me tocou? Mas eles dizem assim, mas Jesus, todo mundo está tocando no Senhor, está te apertando aqui, e você fala, quem me tocou? Ele diz, não, alguém me tocou diferente. O culto é dessa maneira, meu irmão. Você precisa tocar o coração de Deus para que algo saia de Deus em direção a você, para que algo seja ministrado na sua vida. Por isso, desconfie de pessoas que eles estão o tempo todo expressando santidade, querendo expressar santidade aos outros, mas acredite em pessoas que se acham miseráveis, dependentes do Senhor. Não sou nada, não sou ninguém. O Senhor é tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Porquanto, irmãos, mais santo um homem se torna, mais consciente que é um miserável também ele se torna. Quanto mais santo você vai se tornando, mais aumenta a convicção de que você é um miserável pecador. Quando nós estamos lá no mundo, não conhecemos o Senhor, nós então passamos a olhar a vida como se nós fôssemos dignos de alguma coisa, como se as coisas acontecessem por causa de nós, como se nós fôssemos bons, como se a nossa justiça fosse boa, como se o que fazemos em relação aos outros fosse bom. Mas quando nós começamos a conhecer o Senhor, nós percebemos que nós não somos nada diante do Senhor. Paulo vai dizer, Romanos 7, verso 18, na minha carne não habita bem algum. Verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bata no seu peito assim, diga, miserável homem que sou. Amém, irmãos? Nós não passamos de pessoas miseráveis, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Charles Spurgeon, um dos pregadores do século XVIII, mais conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que o evangelho ou a evangelização nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou o pão. A evangelização nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou o pão. Mas ambos são mendigos. Então, nós somos mendigos que encontramos o pão. E agora nós vamos dizer para outros mendigos onde é que tem pão. O pão não tem origem em nós encontramos o pão desceu do céu. O pão não tem origem em você, o pão pode estar na sua vida, você pode estar em comunhão com o pão que é o corpo de Cristo, você pode estar em comunhão, mas não pertence a você, não está em você. Nós estamos apenas divulgando a outras pessoas, irmãos, onde encontrar pão. Olha só, recentemente, vocês que acompanham as mídias sociais, vocês sabem que recentemente um dos pastores mais conhecidos do Brasil veio a público para pedir perdão às pessoas pela forma que ele se expressava, pela forma que ele pregava. Eu não vou aqui citar o nome dele, quem quiser depois que pesquise, estou evitando citar o nome de pessoas. É algo que nós temos que vigiar mesmo. E esse pastor, ele veio a público para pedir perdão aos cristãos, pela forma que ele pregava, pela forma que ele se expressava, usando palavras duras, usando palavras sem expressão nenhuma de misericórdia, como se todo mundo fosse um trapo de imundícia, mas parece que ele não se colocava naquilo. Então, essa forma grossa de pregar, de falar, de se expressar, de trazer um Deus que parece que não tem misericórdia nenhuma das pessoas, essa forma de pregar, ele um dia entendeu que isso não era correto. E ele veio a público para pedir perdão para a igreja, dizer que está se afastando por um tempo do altar para se tratar. E o problema, irmãos, de ouvir pessoas desse tipo, é que parece que eles estão em um outro nível de vida. Parece que eles não são seres humanos. Mas, volto a dizer, todos nós somos apenas mendigos que encontrou o pão. Nós precisamos reconhecer o nosso estado espiritual, porque quando nós ouvimos pessoas dessa maneira, que prega assim, a impressão que nós temos é o quê? Que parece que você é uma ameba e o pregador está no outro nível de vida. Só que não é porque eu estou em cima dessa plataforma pregando para você que eu deixei de ser humano. Careço da mesma misericórdia e da mesma graça que salvou você. Isso é muito importante porque fala da visão que nós temos a respeito de nós mesmos, irmão. Porque esse é o problema desse tipo de pessoa que às vezes é essa visão errada a respeito de si mesmo. Porque todos nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus para você. Agora, algumas pessoas parecem ter sido salvas de outra maneira, não pela graça. Porque agem como se tivessem sido salvas de uma outra maneira. Mas entenda, todos nós que estamos aqui, que um dia, para a glória de Deus, nos encontraremos no céu, nós vamos ser salvos pela mesma graça.
Não vai ter ninguém que vai falar assim: eu fui salvo porque eu era bom. Eu fui salvo porque eu era muito justo. Eu fui salvo porque eu ajudei muitas pessoas. Nunca você vai ouvir esse argumento no céu. Mas todos nós fomos salvos pela mesma graça. A graça que salvou o maior pregador é a graça que vai salvar o mendigo sentado na rua. O que precisamos é crer e entender que não há diferença entre nós. Confiar na justiça própria, irmãos, além de ser um grande erro, leva a uma séria consequência, que é o desprezo às outras pessoas, que foi a expressão de Jesus no texto aqui. Porque os fariseus, eles desprezavam as demais pessoas e se colocavam acima delas. Pessoas que são afetadas, né, por esse mal, como se eles estivessem acima dos outros. Eles começam a olhar as demais pessoas de cima para baixo, como se todas as outras pessoas estivessem erradas e somente ela está certa. Meu irmão, se o tempo passa na sua vida cristã e não aumenta a convicção de que você é um miserável, você não é convertido. Porque, na verdade, muitas pessoas, conforme o tempo vai passando, ao invés dela se sentir mais carente da graça de Deus, elas começam a olhar os outros assim, de cima para baixo. Como se as demais pessoas fossem todas erradas, falsas, hipócritas, pessoas que às vezes não são dignas do seu perdão, mas do seu desprezo. E isso é o resultado de uma vida de alguém que está afetado com isso. E o que isso causa? Isolamento. Sabe por quê? Porque não existe ninguém bom o suficiente. Todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Quando Tiago vai falar a respeito de Elias como exemplo, ele vai dizer assim, Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias não era aquele que orou e o céu se fechou por 3 anos e meio? Não era aquele que orou e agora o céu se abriu? Não era aquele que orou e os céus manifestaram com fogo? Como que esse homem é igual a nós? Sim, ele está dizendo aqui, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então não existe ninguém na terra, irmãos, que não careça da graça. Obviamente, há pessoas diferenciadas no sentido de ser alguém que obedece, ser alguém que se entrega para servir a Deus verdadeiramente. Tem alguém dessa maneira aqui ou não? Pessoas que se entregam, mas isso não torna você alguém diferente dos outros no sentido de ser carente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Todo cristão precisa vigiar muito, irmãos, para não idolatrar a sua santidade. Olha só, isso é o que nós podemos chamar do que está aqui no fundo, que a imagem aí. Se não está, vai estar agora, quer ver? Ó. O orgulho da santidade. Eu venho para a igreja cheio de pecados, de erros, e eu começo a me libertar gradativamente, vou me libertando, e agora eu começo a me orgulhar da minha santidade, ao ponto de que eu não tenho mais paciência com os que estão chegando, eu começo a olhar todo mundo como errado, como hipócrita, como pessoas que não são dignas de misericórdia, e eu começo a ter orgulho de mim. À medida que eu vou me santificando, ao invés de eu me tornar alguém melhor, eu me torno alguém pior. Porque não tenho mais misericórdia com o próximo, não olho mais para o próximo como alguém que também precisa de graça, não olho mais para o outro, eu passo a olhar apenas, e aí é onde você vê as pessoas, é porque eu. Quem é você? Irmãos, o máximo que nós pudermos evitar de nos usar como exemplo, melhor é para nós mesmos. Quem tem que nos usar como exemplo é os outros. Obviamente, em alguma coisa ou outra, você pode contar um testemunho seu, para usar como exemplo de alguma coisa de transformação, mas o máximo que você conseguir olhar mais para si, como alguém carente da graça,
melhor é para você. Porque não vai entrando em você o sentimento que você é bom, mas que você é carente da misericórdia e da graça de Deus. Então, o orgulho da santidade é o que Jesus está falando aqui, queridos. Isso é o que nós podemos destacar aqui como algo digno de muita vigilância. E porque o orgulho, irmãos, é a origem de todos os males. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 6, parte B, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo diz em Romanos 12, 3, parte B do texto: não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não seja alguém cheio de si. Não pense de si mesmo além do que convém. Irmãos, é por isso, olhe para cá, é por isso que o triunfo torna-se mais perigoso do que o fracasso. Porque, irmãos, ninguém se orgulha dos seus fracassos. Tem alguém aqui que fica na rede social postando que você errou em alguma coisa? Estou aqui, gente, hoje, né? Acabei de passar aqui por uma separação, né? Divorciei já 4 vezes. Estou aqui, né? Que maravilha é divorciar. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém se orgulha daquilo que traz vergonha para a gente, não. Nós não nos orgulhamos dos nossos fracassos, irmãos. Mas é por isso que é mais perigoso o teu triunfo do que o teu fracasso. Por quê? Porque o motivo de orgulho é aquilo que nós somos bons, é aquilo que acontece na sua vida que é motivo de você se orgulhar. Então, é mais perigoso quando você está tendo do que se orgulhar. Talvez esse seja o momento de maior vigilância na sua vida, porque nós, nesses momentos, somos tendenciosos a nos orgulhar, enchermos de nós mesmos, e talvez isso seja aqui a oração do fariseu, né? E você diz assim: pastor, eu jamais faria uma oração dessa, de olhar para mim mesmo e começar a dizer: é porque eu não sou como as demais pessoas, é porque eu não sou como esse publicano, é porque eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas o fato é que quando nós julgamos os outros, quando nós começamos a desprezar os outros naquilo que somos bons, estamos fazendo isso. Corta para cá, preste atenção. Irmãos, no que nós mais julgamos os outros, se não naquilo que nós somos bons? Não é assim? Naquilo que eu sou bom, eu aponto o meu dedo para julgar os outros. Vou usar o exemplo do divórcio mais uma vez. Uma pessoa que nunca se divorciou, ele então se orgulha disso, pode se orgulhar disso, melhor dizendo, e ele pode começar a apontar para quem já se divorciou e começar, porque o divórcio, porque divorciou, é porque já fez. Mas uma vez que eu me divorciei, eu penso 2 vezes antes de apontar o meu dedo para quem se divorciou também, sim ou não? Então, naquilo que eu tenho motivo, às vezes, de ter sido perdoado por Deus para estar aqui hoje, eu penso 2 vezes. Por exemplo, você tem filhos, e os seus filhos são uma bênção, parecem anjinhos, né? Só falta ter asas, os meninos. Dessa maneira, você começa então a dizer assim: é porque os filhos de fulano, é porque os filhos de fulano, é porque os filhos de fulano. Mas se os seus filhos forem também, você fala dos outros? Não. Nós julgamos as pessoas, irmãos, naquilo que nós julgamos que somos bons. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa bondade ela é seletiva. A nossa bondade é seletiva. Nós começamos a julgar as pessoas naquilo que nós somos bons, unicamente nessas áreas. Então, vivemos em um tempo onde o orgulho é um valor nesse mundo que nós vivemos hoje. Somos tão orgulhosos que às vezes nem pessoas que não têm motivo de se orgulhar, eles começam a se orgulhar dos seus pecados. Você conhece alguém que começa a postar até nas redes sociais, se orgulhando dos seus pecados, né?
Peguei 2 mulheres hoje. Sequei 2 caixas de cerveja. Não é assim que as pessoas fazem aí fora? Se orgulhando dos seus pecados? Isso expressa o quão orgulhosos nós somos, irmãos. Porque quem não tem do que se orgulhar, se orgulha dos seus erros. Se orgulha daquilo que é vergonha. Então, isso é muito perigoso para nós, porque Deus, irmãos, Ele valoriza a humildade. Porque a humildade, ela é um estado de espírito que me torna apto a acessar as bênçãos de Deus. Preste atenção. É por isso que Deus ama o humilde. Porque a humildade, ela é um estado de espírito que me permite acessar as bênçãos de Deus. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Como disse Paulo, eu sei ter em abundância, mas também sei não ter nada. Se eu hoje estou aqui comendo picanha, não a do Lula, a picanha mesmo. Se eu estou comendo picanha hoje, glória a Deus. Mas, se eu estou comendo, não é a picanha, glória a Deus também. Eu sei em quem eu tenho crido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que Paulo termina esse texto. Ou seja, a humildade nos torna aptos a acessar as bênçãos. Irmão, não tem nada melhor do que você abençoar alguém que é humilde. O seu coração se abre para abençoar quem é humilde, sim ou não? Mas quando você vê alguém que é orgulhoso, que é soberbo, que é cheio de si, a gente até ajuda, mas parece que não é com a mesma graça, com a mesma vontade de ajudar. Porque Deus é da mesma maneira. A palavra diz que Deus ele resiste às pessoas soberbas, mas Ele dá graça aos humildes. Ele abençoa os humildes. Mas a humildade, ela só pode ser provada quando eu tenho do que me orgulhar. De repente você não tem nada para se orgulhar. Aí fala assim, é porque eu sou muito humilde. Não. Você só sabe que você é humilde quando você tem do que se orgulhar. É quando você acessa o melhor de Deus. É nessa hora que você sabe se você é humilde. É quando você acessa o melhor de Deus. É quando você sabe se você alcançou a humildade verdadeira. Então é Jesus, quando a palavra diz, nós temos o exemplo de Jesus, né? Quando a palavra diz que Paulo fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse, pastor? Sendo Deus, se esvaziou. Não teve como usurpação ser igual a Deus, mas desceu, se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então tenha em vós, em mim, em você, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, diz o texto. Irmãos, aqui a humildade é colocar o seu dinheiro, a sua posição, o seu nome aqui, debaixo dos teus pés, caso seja necessário, você ser humilde, como foi Jesus. Não está falando que o texto aqui, não está dizendo que Jesus terá que ser humilhado novamente, não, ele nunca mais será humilhado. Mas quando foi necessário ele se humilhar, ele não deixou a sua glória estar acima da humildade. Ele desceu, se esvaziou. Aí sabe o que a Bíblia diz? Porque ele fez assim, agora Deus o exaltou. E lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim o Senhor foi exaltado, como também Deus exalta os humildes. A Bíblia que diz isso, irmãos. É Ele que exalta. Os humilhados serão exaltados, Deus diz, Jesus disse. Então a Bíblia, ela narra a história de um homem chamado Naamã, que é um homem que era extremamente orgulhoso. A Bíblia diz o porquê do seu orgulho. A palavra diz, 2 Reis 5, verso 1, que ele era comandante do rei da Síria, homem de grande estima do rei, né? Homem que era de muito conceito, e por meio dele, Deus havia dado muitas vitórias, e era um herói, diga herói, de guerra. Porém,
leproso. Olha só, a quantidade de motivo que Naamã tinha para ser orgulhoso. Ele era alguém de muita estima, ele era alguém que era comandante do exército, ele era alguém que era uma pessoa que por meio dele as vitórias chegavam até a Síria, era um herói diante das pessoas, porém a Bíblia diz que ele era um leproso. E esse texto para mim reflete a imagem de todo homem. Todo homem. Porque por mais adjetivos bons que você acumule, no final você é apenas um miserável que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Por mais que você acumule adjetivos bons, no final todos nós somos apenas um leproso precisando de cura, de perdão e de misericórdia. E é por isso que nós precisamos vigiar para que esse orgulho espiritual, disfarçado de santidade, não seja uma armadilha mortal para mim e para você, irmãos. Por quê? Porque às vezes eu posso confundir santidade com orgulho da minha santidade. Eu começo a misturar essas coisas, começo a sentir esse orgulho espiritual de mim mesmo, de uma maneira tal, que isso se torna um laço na minha vida, irmãos. Quanto mais o tempo passa de crente, que você vai melhorando, você precisa vigiar muito quanto a isso, porque a verdadeira santidade, ela produz em você humildade e não arrogância. A verdadeira santidade produz ao cristão, sabe, temperança, amor próprio. Produz ao cristão, sabe, faz com que ele seja uma pessoa melhor. Faz com que ele seja alguém mais generoso, mais paciente. Se você está passando tempo de igreja, quanto mais tempo de igreja você tem, mais impaciente você se torna, menos generoso você se torna, mais indiferente você se torna, menos paciência com os outros você tem, você está desconvertendo. Ou apostatando da fé. Queridos, quanto mais tempo de crente passa, mais maturidade se espera que nós tenhamos. Amém? Saibamos lidar com os nossos próprios erros e com os erros dos outros. Glória a Deus. Então a pergunta que eu faço para você é: você está se tornando mais santo ou mais orgulhoso? Responda essa pergunta para você mesmo. Você está se tornando mais santo ou mais orgulhoso? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Sabe, porque a santidade de alguém, irmãos, a santidade de alguém não é a medida das suas palavras, mas é como nós nos relacionamos. É assim que nós expressamos essa santidade. Eu lembrei aqui de uma frase do Jim Carrey no filme do Sonic, quando ele fala assim, né, é muito orgulhoso o personagem dele lá. Aí ele fala assim: sabe qual que é a parte ruim de ser o mais inteligente? É que todo mundo parece burro perto de você. Você consegue ser o mais inteligente e não olhar os outros como burro? Mas alguém que carece da sua graça para se tornar também inteligente? Você consegue ser o mais santo em um ambiente e entender que as demais que estão ali não são piores do que você, mas são alguém que precisa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, como homem e mulher de Deus? Tem alguém entendendo aqui, irmãos, ou não? Você consegue ser o melhor em um lugar e você não desprezar? Então, irmãos, muitas pessoas, com o tempo de crente, começam a piorar, por causa desse orgulho que vai entrando. E eu falo essa palavra, irmãos, isso aqui é uma coisa que eu temo demais, sabe? Eu sempre digo isso para minha esposa: nunca deixe o que os outros são mudar quem você é. Sempre digo isso para ela. Quando às vezes a gente fica assim, chateado, triste com algumas coisas, e fala: rapaz, eu vou agora fazer assim. Não.
Nunca deixe o que os outros são, irmãos, mudar a tua essência de bondade, aquilo que você já alcançou em Deus. Eu passei 5 anos lutando para ser uma pessoa melhor, mais paciente. Aí agora, porque alguém não foi paciente comigo, eu vou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser agora mesmo. É assim, irmãos? Não. Nós precisamos preservar aquilo que de bom nós já alcançamos. Aquilo que de bom nós já alcançamos no Senhor. Sabe, eu olho muito para isso aqui, porque às vezes, à medida que a gente vai passando o tempo e coisas, às vezes, que chateiam a gente acontece, nós começamos a olhar para essas coisas e fazer comentários bestas e bobos, como, eu cansei de ser besta. Alguém já disse isso aí? Cansei de ser besta. Rapaz, bateu, levou, a partir de agora vai ser assim. Cansei de me usarem, me fazerem de besta, de bobo. Cansei. Eu sinto te dizer, meu irmão, se isso está afetando a sua vida, a sua alma, você está desconvertendo. Porque as palavras de Jesus, Mateus 5,39, diz assim: se alguém te ferir de um lado, vira o outro. Verso 40. Ao que demandar contigo a tua túnica, dê também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Dá a quem te pede. Você consegue perceber que, à medida que nós vamos estando mais perto de Jesus, o que deve acontecer conosco é que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Alguém diz amém para essa palavra ou não, gente? Ele disse para Pedro: Pedro, um dia, você hoje é uma pessoa totalmente arredio, mas um dia, Pedro, por você entender, você vai estender suas mãos assim, para que te levem para onde você nem quer ir. Queridos, esse é o alvo de Jesus em cada um de nós, nos transformar em pessoas que se esvazia de si mesmo para fazer a vontade dele, o querer dele, mesmo que aquilo não seja a sua vontade nem o seu querer, mas satisfaz o Senhor, sabe? Então Pedro recebe essa palavra aqui dizendo para ele: Pedro, um dia você vai se tornar essa pessoa. Toca aí no ombro do seu irmão, diga: um dia você vai se tornar essa pessoa. Amém, meus irmãos? Você vai estender as suas mãos. Eu vou parar de ser besta. Permanecendo besta de Jesus, está bom. Sabe, queridos, uma pessoa aqui da igreja, não vou falar o nome, não preciso falar, esses dias se ofereceu para limpar a igreja por 1 mês para a irmã Conceição. E eu vendo ela aqui limpando, eu falei: rapaz, ela está dedicada mesmo, eu vou muito. A irmã quer pagar para isso? Você besta. Tem muitas pessoas que confundem servir com ser besta. Isso é servir, irmão. Se colocar a serviço de Jesus. Então, o sentimento gerado pela santidade em nós é que somos miseráveis. Paulo disse: miserável homem que sou. Quanto mais santo, mais aumenta a sensação dentro do nosso coração que nós somos miseráveis, porque quanto mais perto da luz você está, mais você consegue ver com perfeição os seus erros. Toda pessoa orgulhosa que não reconhece seus erros, ele está denunciando a distância que ele está de Deus. Porque quando nós estamos perto da luz, eu estou aqui diante desse holofote que está aqui, você pode olhar e ver os detalhes dessa roupa, que aqui é azul, é vermelho. Se eu estiver no escuro, você não consegue me ver com perfeição. Então, se tiver uma mancha aqui, quem está lá no fundo vai perceber essa mancha aqui, porque eu estou na luz.
E a luz, ela denuncia, ela mostra, ela revela os mínimos detalhes de quem nós somos, porque há um contraste, irmãos. Quando você está na presença de Deus, você é contrastado com os seus erros e a santidade de Deus. E quando isso acontece, você consegue perceber, como Isaías disse, Isaías fala assim, olha, ai de mim, porque eu sou pecador. Isaías estava ali, numa série de lamentações, falando das pessoas, mas quando ele estava diante de Deus, e a palavra diz que ele esteve diante do Senhor, ele disse, ai de mim, porque eu sou pecador, eu vou perecendo, eu sou alguém de lábios impuros. De repente você não é alguém de lábios impuros, mas é alguém de coração impuro, é alguém de mente impura. Isaías provavelmente era alguém que lamentava muito, que fofocava muito, falava muito da vida dos outros. Por isso que ele diz, o meu problema é os lábios, é a boca, mas talvez o seu pode não ser, mas pode ser o coração impuro, pode ser a mente impura. Então hoje é um momento que essa palavra faz-se, como disse Jesus, uma fonte a jorrar dentro de mim e dentro de você. Agora, nós precisamos não jogar mais lixo nesse leito, irmãos. Porque à medida que a fonte vai jorrando, você vai sendo purificado. Isso é santidade. E quando você vai se tornando santo, corre-se o risco de você, ao invés de olhar para si mesmo com um olhar verdadeiro, começa a olhar com um olhar de orgulho. Então, rapidamente, o que esse fariseu faz aqui é algo muito perigoso, porque a Bíblia diz que a postura do fariseu era de arrogância. O fariseu olhava com um olhar de arrogância. Ele orava consigo mesmo e não a Deus, diz o texto. O fariseu orava ressaltando suas qualidades diante de Deus. É porque eu sou bom. Olha, é porque eu não sou que nem o Ricardo. Irmão, você sabe que é um dos significados da palavra louvor? O significado da palavra louvor é elogio. Elogio. Quando você está se elogiando, você está se louvando. Então eu estou aqui, Deus, diante do Senhor para me louvar. E eu sou bom. E eu sou bom. Aí Deus vê assim, eu te conheço, miserável. Você é apenas um miserável. Todas as cartas das igrejas do Apocalipse têm uma expressão: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ou seja, não me engano, sei quem você é. Sondo o teu coração, sei os pensamentos. O fariseu aqui, ele ressalta as suas qualidades. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, só há um digno de ser louvado. Apocalipse 5,13, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, aleluia. Então o fariseu se julga aqui melhor do que o publicano. Ele cita aqui todos os pecados que ele não pratica, mas não fala os que pratica. Já reparou? Ele fala, não faço isso, não faço aquilo, mas ele não fala as coisas que ele errou. Ele cita aqui o fato de jejuar e dizimar, como alguns cristãos fazem hoje, né? Ah, é porque eu sou dizimista. Ah, é porque eu jejuo 3 vezes por semana. Isso não muda o fato de você ser um miserável pecador, carente da graça de Deus. Não muda. Apenas te leva a você entender que você agora compreende a importância da sua fidelidade ao Senhor. Então, irmãos, o publicano aqui, pelo contrário, a palavra diz que ele nem sequer ousa levantar a sua face para o céu. Mas ele diz apenas, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A santidade verdadeira, meu irmão, ela te faz entender quem você é diante de Deus. Como Isaías, que diz, ai de mim, porque sou pecador. E na verdade, o orgulho revela essa distância que nós podemos estar de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Eu estou encerrando. E é por isso que Paulo, ele fala algo muito importante. Se alguém podia entre vocês ser digno de se orgulhar de si mesmo, esse alguém era eu, disse Paulo. Se algum cristão no mundo pudesse se orgulhar da sua justiça própria, esse alguém era eu. Mas aquilo que eu entendia que era motivo de orgulho, eu passei a considerar como esterco, como perca,
pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Aquilo que eu passava anteriormente a me orgulhar, eu agora tenho isso como adubo, como um esterco para regar e adubar a fé que agora eu tenho no Senhor. A santidade, meu irmão, ela só existe por causa do perdão de Deus na sua vida, do amor de Deus, da bondade de Deus na sua vida. Porque por mais que você esteja sem praticar um pecado hoje, mas sem perdão dos que você já praticou, não tem como você ser santo. Alguém entende isso aqui? Então a santidade nos leva a viver uma vida onde nós entendemos quem nós somos. E se há algo que expressa que nós estamos nos tornando santos e não orgulhosos, é que nós passamos a dar aquilo que recebemos. Como Estevão, que sendo apedrejado na hora da sua morte, ele fez uma oração e disse: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se você entende que é santo, você deve compartilhar aquilo que você recebeu. O que você recebeu? Amor, então entregue amor. O que você recebeu? Perdão, então doe perdão. O que você recebeu? Graça, então use da graça de Deus também para com o próximo. O que você recebeu? Misericórdia, pois seja misericordioso. Isso é o que expressa a sua santidade, em nome de Jesus. Fique de pé nessa hora. Isaías 64, verso 6, ressaltou esse texto, quando o profeta diz: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmo 39, verso 5. E em Romanos, Paulo vai dizer que ele é apenas um miserável. Se Paulo, irmãos, um homem da envergadura de Paulo, disse que era apenas um miserável, quanto mais nós temos que ter essa sensação. E é por isso que Paulo também vai dizer algo. Ele diz assim, ó: palavra digna de aceitação é esta, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem é o principal pecador aqui? Você vai apontar para alguém ou para si? Quem é o principal pecador dessa noite? Eu. Sou eu que preciso ser salvo. Sou eu que preciso de perdão. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, os pecadores, do qual, de todos eles, eu sou o principal. Então, quando você tem essa visão, então você está expressando: eu estou começando a entender o que é santidade. Amém, meus irmãos? Nunca olhe as pessoas como se você fosse melhor ou fosse o bom. Não. Como disse Jesus, bom só há um, que é Deus. Só há um, que é o Senhor. Que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir perdão, Senhor. Aproveitar essa noite onde nós estamos aqui na presença do Senhor, nós fazermos, sabe, uma oração sincera ao Senhor, pedindo perdão a Deus, quando nós estamos confundindo santidade com orgulho. Aleluia, Jesus. Nos dê, Pai, dessa humildade, Senhor Jesus. Que o nosso dedo deixe de apontar e possamos falar como Isaías disse: ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, porque vou perecendo. Ai de mim, Senhor. Eu sou o principal pecador dessa noite. Eu sou aquele que precisa, Pai, do Teu perdão.
Eu sou aquele que precisa do teu perdão. Nós somos apenas mendigos que descobriu onde encontrar pão. Mas o pão não é nosso, não tem origem em nós. Mas nós queremos compartilhar desse pão que recebemos. Levar as pessoas, meu Pai, a compreender aquilo que nós recebemos e compartilhar com elas dessa fé. Eu quero te pedir perdão. Quando, em algum momento, Deus, eu possa ter olhado para alguém com esse olhar, Deus, de que eu possa ser melhor, de que eu possa ser, meu Pai, mais digno do que alguém. Não. Somos apenas homens miseráveis, pecadores, necessitados da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, a graça do Senhor está nesse lugar nessa noite. A graça do Espírito Santo está nesse lugar nessa noite. A graça de Jesus está nesse lugar nessa noite. Talvez há alguns que pensem que não precisa, que não entendeu nada até agora. Você está aqui diante daquele que realmente é bom, é digno de honra, de glória, de louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é bom, ele é santo, ele é perfeito, ele é misericordioso, ele é cheio de bondade e graça. Estamos aqui por causa dele, e que esses atributos do Senhor possam ser compartilhados conosco, para que possamos também compartilhar desses atributos, Senhor. Em nome de Jesus, vai ministrando, Pai, o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos sejam renovados, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Que ele cresça, eu diminua.
Será que você pode falar com Ele nessa noite, irmãos? Reconhecendo o seu estado, reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo quem você é diante do Senhor. Faça como Isaías nessa noite. Fale para Ele e diga para Ele: Deus, purifica a minha mente, purifica os meus lábios, purifica o meu coração, purifica a minha vida. Fale para Ele, meu irmão. Fale para o Senhor onde é que está a sua necessidade de santificação, porque essa é uma noite de fontes voltarem a jorrar nessa noite para a vida eterna, como disse Jesus: se alguém beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte vai jorrar, essa fonte vai jorrar de você, purificando os seus pensamentos, purificando a sua mente, purificando o seu coração, purificando a sua vida, purificando a sua boca, a sua língua, purificando você, para que a sua santidade não seja falsa, não seja o orgulho em você, não, mas que você possa olhar-se como verdadeiramente você é e reconhecer quem você é no Senhor. Olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu sou um pecador que precisa ser transformado, eu sou o mais miserável de todos os homens, eu careço da sua graça, da sua glória na minha vida, Senhor. Vai curando, Espírito Santo, como tua igreja, o nosso coração, a nossa mente seja renovado. Deus, nós lançamos por terra, por essa palavra, todo o orgulho, Senhor, do nosso coração, em nome de Jesus. Todo orgulho caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. A nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, toda soberba, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Queremos ser pessoas semelhantes ao Senhor, humildes, como disse Paulo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus se esvaziou para compartilhar a vida com pecadores miseráveis e necessitados da graça do Senhor. Nós possamos compartilhar da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor com cada um daqueles que nos rodeia, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja. Eu te peço, sela a tua igreja, os teus filhos, com espírito humilde, Senhor, que não pensa de si mesmo além do que convém, Senhor Jesus, mas que considere os outros superior a si mesmo, como disse Paulo. Eu oro e abençoo, Deus, cada um dos teus filhos nessa noite, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor.